Gente, esqueci de começar a gravar. Tô começando agora. Ixi, que chato. Multas. Então, a litigância de má-fé pode, então, dizer às partes que, se recorrerem de maneira protelatória, com o objetivo só de ganhar tempo, podem ser apenadas aí com uma multa por litigância de má-fé. Gente, me perdoa, a gente já... Eu não tinha começado a gravar, mas acho que não há necessidade de repetir tudo que falamos até agora, né? Porque senão a duração da aula não vai ser uma duração razoável, né? Mas só voltou. Tá perdoado, professor. Então vamos só recapitular esses pontos, só para deixar registrado que o princípio da duração razoável do processo ele está esculpido aí no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que determina a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esse princípio constitucional do processo foi replicado no Código de Processo Civil, mas ele vale não só para o Código de Processo Civil. Lembrem-se, quando a gente está falando de princípio processual constitucional, esse princípio vale para todos os outros processos. Então, administrativo, trabalhista, penal, para todos os outros processos. Mas na nossa matéria aqui, a gente vê que no processo civil ele também foi replicado. E a gente vê que já foram adotadas técnicas atuais para tentar efetivar esse princípio da duração razoável do processo. Dentre essas tentativas, nós temos desses exemplos de tentativa de aumentar a celeridade processual, bem como a efetividade processual, está o procedimento eletrônico, a simplificação e limitação de alguns recursos, a majoração dos honorários sucumbenciais, a sucumbência recursal, a multa em caso de litigância de má-fé. Gente, olha só, uma coisa para a gente pensar. Ixi, sumiu o que eu ia falar. Tô tão chateada de não ter começado a gravar antes. Mas, enfim, quando a gente fala... Posso tirar uma dúvida? Claro. Essa questão da parte que perdeu o recurso, tem que pagar o honorário do outro advogado, isso é sucumbência recursal ou é a majoração dos honorários? Eu não entendi. Quando uma parte perde a alegação, ela tem fixado honorários sucumbenciais. Quando ela recorre e continua perdendo, essa sucumbência recursal vai ser vai ser majorada. Tá? Vai ter a sucumbência por ter perdido e vai ter a sucumbência pelo recurso. Ou seja, no sucumbência da primeira instância? É isso? Imagina o seguinte, a pessoa perdeu na primeira instância. O juiz de primeira instância fixou os honorários sucumbenciais da parte perdedora, tá? Aí essa parte, inconformada com a sentença, recorre ao Tribunal de Justiça. Por exemplo, apelou. Perdeu a apelação, além de ser mantida a sucumbência, além de continuar sucumbente, por exemplo, o tribunal pode aumentar os honorários sucumbenciais. Vai ter agora, vocês vão ver no Código de Processo Civil, mais para frente, que, por exemplo, o valor da sucumbência varia de 10% a 20% do valor da causa. Imagina que o juiz tenha fixado 10% na sentença, aí a parte recorreu, perdeu, vai aumentar, vai majorar, vai haver uma sucumbência, porque a parte recorreu também, tá? Então, por isso que Oi. A sucumbência, ela ocorre em todos os processos
cível, por exemplo, naquele exemplo do Carlos e da Marta, a Marta ingressou com uma ação para ser indenizada pelo Carlos. Se ele perder, ele vai ter sucumbência recursal de todo jeito, não importa se ele foi bonzinho ou não, é isso? Sim, quem perde no processo responde pela sucumbência, tá? Então, por exemplo, o Carlos, se ele perdeu, o juiz reconheceu o direito da Marta, na sentença, além de reconhecer o direito da Marta, o juiz vai fixar os honorários sucumbenciais do advogado da Marta, que então o Carlos vai ter que pagar para o advogado da Marta. Isso não significa, gente, isso é uma confusão muito comum das pessoas fazerem, que quando... primeiro, lembra que eu falei para vocês que ninguém ensina a gente a cobrar na faculdade, em nenhuma faculdade, então eu vou ensinar vocês. A sucumbência, ela é direito do advogado, ela não tem nada a ver com a parte. A sucumbência independe dos honorários contratuais, independe do honorário que o advogado faz com o seu cliente. Uma coisa são os honorários contratuais do advogado com o cliente. O honorário sucumbencial não tem nada a ver com o seu cliente, ele é devido diretamente ao advogado. A outra parte vai como se fosse indenizar ou pagar um valor pela boa atuação do advogado, tá? Mas isso não significa, muita gente confunde, acha que, por exemplo, quando há fixação de honorário sucumbencial, isso tem que ser descontado ou devolvido para o cliente. Não estou dizendo, os advogados não confundem isso, mas as pessoas pensam que esse dinheiro que significa que vai ser devolvido ao cliente ou que o advogado deve trabalhar apenas pelo valor da sucumbência. Não, isso não reflete a realidade. A sucumbência é um direito do advogado e não do seu cliente, entendeu? Sim, e a parte que perdeu, se não pagar, o advogado cobra como se fosse uma execução? É assim, boa pergunta, só para você entender. Quando a gente fala em processo civil hoje, a gente tem uma visão diferente, por exemplo, de que eu aprendi na faculdade. Antes, nós tínhamos um processo de conhecimento, um processo de execução e um processo cautelar. Hoje, com essa nova visão processual, justamente que vem ao anseio de dar celeridade e efetividade à justiça, nós temos fases processuais, mas o processo é o mesmo. A fase de conhecimento do processo, ou seja, a fase em que está se discutindo quem tem o direito, a fase em que vai haver provas, a fase em que vai ficar demonstrado quem tem o direito, é chamada fase de conhecimento. Essa fase de conhecimento, ela termina com a sentença e depois nós entramos numa outra fase, que é a fase do chamado cumprimento de sentença ou execução da sentença. O que vai acontecer? No caso da parte sucumbente, se ela não pagar o advogado tem um título executivo, ele pode pedir o cumprimento de sentença, ele, então, portanto, vai executar os seus honorários advocatícios de maneira a forçar a parte sucumbente a pagá-lo, tá? Deu para entender, Marcelo? Era essa a sua dúvida? Exatamente. Valeu, professor. Obrigado. Então tá. Então vamos continuar. Aqui agora nós vamos falar sobre o princípio da boa-fé processual. Esse princípio, gente, ele está esculpido claramente no artigo 77, claramente assim, desculpa. Não é expresso a palavra boa-fé no artigo 77. Mas no artigo 77 se reflete como é que essa boa-fé pode ser percebida. A atuação, quando a gente fala em princípio da boa-fé, a gente está falando numa cláusula geral que deve ser entendida como
comportamento de fundo ético, de fazer aquilo que é certo, afastar atitudes, condutas que impliquem abuso no processo. Lembra-se, por exemplo, falamos agora há pouco sobre o recurso protelatório só para ganhar tempo, eu já vi acontecer, advogado. Gente, isso é muito triste de falar, mas eu preciso falar a verdade para vocês e trazer a realidade, não só a teoria do direito. É lógico que é minoria, tá? Mas existem profissionais, colegas que acabam não agindo com boa fé, abusam e, inclusive, até praticam atos que são atentatórios à justiça, à moralidade, à ética. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, teve um caso famoso há pouco tempo, há uns 10, 15 anos atrás, de um escritório grande, eu não vou falar, lógico, por questões de ética, o nome, mas que na hora de lançar, por exemplo, quando você faz uma peça processual, você tem que trazer os fatos e o direito que você está pleiteando, alegando. Normalmente, o que os advogados fazem? Como é que é uma boa uma boa petição? Você vai trazer, além dos fatos e do direito que você vai apontar na norma, a posição dos doutrinadores, por isso eu falo para vocês da importância de ler livros, e jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais. Então, esse caso que estourou aí uns 10, 15 anos atrás, era um escritório grande que, na verdade, eles inventavam textos de jurisprudência que não existia. Então, eles colocavam ali como se eles simulavam uma jurisprudência para induzir o juiz a erro, porque o juiz pensasse que havia tribunais decidindo daquela forma. Ou, enfim, tem N situações de atuação de má-fé, de condutas, nesse caso, inclusive, ilícitas, né? Mas o que a gente precisa ter claro aqui em relação a esse princípio é que a atuação das partes, e quando eu falo das partes, a gente fala de todos os envolvidos naquele processo, naquela ação, deve se pautar no princípio da boa-fé. O Código Civil de 2002 já falava expressamente sobre a boa-fé contratual. E agora o Código de Processo Civil vem trazer aí a boa-fé processual. Vamos abrir o artigo 77 do Código de Processo para a gente ver como é que deve ser a atuação das partes num processo. Acharam o artigo 77? Está na tela, mas na minha tela ele fica meio coberto pela barra de comando aqui da aula, então eu vou ler no próprio texto do livro, tá? Além de outros previstos neste código, são deveres, olha só, não são possibilidades, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participarem do processo. Aí, expor os fatos em juízo conforme a verdade. 2, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que estão destituídas de fundamento. 3, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. 4, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. 5, declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão informações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. 6, não praticar inovação legal no estado de fato, de bem ou direito litigioso.
Parágrafo 1º. Na hipótese dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2º. A violação ao disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Parágrafo 3º. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz a multa prevista em julgado da decisão que a fixou e sua execução, observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Parágrafo 4º. A multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos artigos 523, parágrafo 1º e 536, parágrafo 1º. Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. 10 vezes o valor do salário mínimo, gente, uma multa bem salgada. Parágrafo 6º. Os advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o dispositivo nos parágrafos 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Parágrafo 7º. Reconhecida a violação ao disposto no inciso 6, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º. E parágrafo 8º e último, o representante judicial da parte não poderá ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar. Significa, você não pode mandar o advogado cumprir no lugar da parte a decisão que foi a ela imposta. Tudo bem até aí, gente? Princípio da boa-fé processual? E agora a gente vai falar de um processo, aí de um princípio que está expresso no Código de Processo Civil, que diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. Gente, olha só, aqui nesse princípio da cooperação, expresso no artigo 6º do Código de Processo Civil, vejam, ele faz um link com o tempo razoável, o princípio da duração razoável do processo. Ele repete aquilo, ele repete essa expressão, e ele também vem ao encontro do princípio da boa-fé processual. Quem tem boa-fé? Como é que deve ser a atuação das partes de todos os envolvidos no processo? As partes devem agir com boa-fé processual e devem agir também cooperando entre si. E quando a gente fala todos os envolvidos no processo, o princípio da cooperação também envolve aí o juiz e os auxiliares da justiça. Quando a gente fala nesse princípio, também a gente vê novamente o prestígio ao contraditório. Lembram-se, o processo, proceder, caminhar para frente, deve ser sempre uma dialética. Sempre o que uma parte fala, a outra é dada o direito de se manifestar a respeito do que foi dito, do que foi alegado, do que foi colocado nos autos. Isso é o contraditório
e a ampla defesa, que são princípios que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, quando a gente fala no princípio da cooperação, a gente vê aí que o juiz tem dever de cooperar também no processo, ele tem dever de esclarecer, prevenir as partes, como a gente viu, o juiz tem que prevenir as partes que, se agirem de maneira atentatória à dignidade da justiça, se agirem com má fé, elas podem ser apenadas. Ele deve estar, tem o dever de consulta, de auxílio. E aí a gente vê que esses princípios, esse princípio também pode ser observado, além de no artigo 6º, no 77, inciso 5, que eu acabei de falar a vocês. Quando a gente percebe esse dever de cooperação também, quais são outros exemplos? O Código de Processo Civil novo, inclusive, tem a previsão de negócios processuais. Então, as próprias partes podem negociar coisas afetas ao processo e pedir, logicamente, a homologação do juiz. Por exemplo, imagina o seguinte, o prazo de defesa ou o prazo para... outro exemplo. As partes podem escolher um perito comum. Isso seria expressão, um exemplo de princípio da cooperação. Então, todos os envolvidos no processo devem se valer desse princípio na sua conduta, princípio da cooperação. E aí o próximo princípio que a gente vê, é um princípio que já é conhecido da gente, é o princípio da isonomia. E ele tem a raiz lá no artigo 5º caput da Constituição Federal. Lembrem-se que a gente falou sobre o direito à igualdade, que está lá no artigo 5º, caput significa cabeça do artigo, que diz, todos são iguais perante a lei. Pois bem, se todos são iguais perante a lei, isso é um direito fundamental, nós temos o direito de ser tratados com isonomia no processo. Lembra-se quando a gente fez aquela tela das partes no processo, autor e réu, a gente fez na lousa uma pirâmide mostrando que a distância do juiz, do autor, deve ser a mesma distância do juiz do réu. Ele tem que ser imparcial e equânime, tratar as partes de maneira igual, isonômica, em prestígio aí ao princípio da isonomia. E isso tem a raiz constitucional, mas a gente vê que o Código de Processo Civil também dispõe acerca disso no artigo 7º, quando diz, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, gente, contraditório também vem ao encontro do princípio da isonomia, do tratamento igualitário entre as partes. Então, o que a um diz, ao outro é dado o direito de desdizer, ou de dizer sobre aquilo que foi dito. Isso é tratamento isonômico entre as partes. Mas quando a gente fala em isonomia, e isso é uma coisa que eu quero que vocês gravem, a gente fala em tratamentos iguais a partes iguais, mas os tratamentos devem ser desiguais na exata medida da sua desigualdade quando as partes forem desiguais. Vamos traduzir isso. Vocês já ouviram falar numa máxima aristotélica, numa máxima de Aristóteles, que diz que a verdadeira igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade? Então, imagina o seguinte, situações desiguais, diferentes, merecem tratamentos diferentes. Por exemplo, imagina o seguinte, por que nas categorias esportivas, por exemplo, de luta, nós temos
diferentes classificações ou categorias de lutadores. Um lutador, por exemplo, de 60 quilos não vai lutar com um de 100 quilos. Por quê? Porque é muito desigual a situação. A situação é muito desequilibrada. Quando a gente fala em igualdade real, a gente diz que a igualdade real deve ser buscada, o equilíbrio deve ser buscado. Vocês lembram? O símbolo da justiça acaba sendo uma balança justamente por conta dessa busca de equilíbrio. Não dá para a gente exigir, por exemplo, de uma criança a mesma coisa que a gente exige de um adulto. São situações diferentes. E algumas situações processuais são diferentes. Então, imaginem o seguinte. Vamos dar o exemplo em que essa isonomia real é buscada pelo legislador e deve ser buscada pelo julgador do processo. No caso de uma relação de consumo, o consumidor, de acordo com a legislação, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é a parte mais vulnerável, é a parte hipossuficiente da relação processual. Por quê? Normalmente o consumidor, pessoa física, eu, você, nós não temos como competir, por exemplo, nós não temos a mesma situação processual, nós não temos o mesmo conhecimento técnico, nós não temos a mesma condição financeira, por exemplo, o mesmo nível de informações do que um fornecedor de serviços como a Vivo, a TIM, a Claro, qualquer operadora telefônica. O que acontece, gente? Quando a gente, enquanto consumidor, ingressa... Imagina o seguinte, vamos pensar numa situação. Você é cliente de uma dessas operadoras, Vivo, TIM, Claro, não importa. E aí, a operadora, sem que você solicite, altera o seu plano telefônico e sobe o valor. Logicamente, eles sempre alteram para cima. E aí você liga, então, na operadora e tenta cancelar aquela modificação que você não autorizou. E você faz essa tentativa, a atendente te diz que está tudo certo, mas é o que acontece. No mês seguinte, a sua conta continua contemplando aquele aumento da empresa. Aí você, que já aprendeu o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vai se valer, então, da via judicial para ter cancelado esse contrato, para ter que restabelecido e indenizado o valor que pagou a mais. Você, então, procura o judiciário e conta essa história. E, normalmente, gente, o que acontece? Num processo em que a situação é igual, as partes têm situação igual, quem alega tem que provar. Então, se eu estou falando que eu não pedi essa alteração contratual e eu estou falando que eu liguei, pedi, a atendente me disse que estava tudo certo e eu não e me deu um número de protocolo e mesmo assim continuo sendo cobrada. Se não fosse uma relação de consumo, eu é que teria que provar. No entanto, como é que eu vou provar, por exemplo, que eu não pedi essa alteração de contrato? Como é que eu vou provar, por exemplo, como é que eu vou obter acesso ao sistema tecnológico da minha linha? Como é que eu vou ter acesso aos dados cadastrados ali no sistema da operadora? Então, o Código de Defesa do Consumidor permite, no artigo 6º, que o juiz inverta o ônus da prova. O que significa essa inversão do ônus da prova? Não sou eu que estou alegando que tenho que provar, é a empresa que tem que provar que fez tudo certo. Por quê? Porque a empresa está numa situação diferenciada. Eu, enquanto consumidora, sou mais vulnerável e sou hipossuficiente em relação àquela operadora de plano telefônico. Tá?
Da mesma forma, vocês já devem ter escutado, por exemplo, acerca da justiça trabalhista, que a justiça trabalhista, ela protege o trabalhador, e é verdade, ela protege mesmo. Por quê? Porque a situação real do empregado e do empregador, na maioria dos casos, ela é realmente diferente, ela é uma situação de desequilíbrio. O empregador pode mais. Então, o que acontece? Com base na Constituição, artigo 7º, a Justiça do Trabalho enxerga esse trabalhador como vulnerável, como parte mais fraca, e tenta trazer a regra processual de maneira que esse trato seja isonômico, que busque a igualdade real. Vocês já ouviram falar, vocês devem ter lembrado, quando vocês eram crianças, assim como eu, vamos, eu vou te dar a chance, eu vou te dar, como é que era a expressão da brincadeira? Vou te dar uma vantagem, porque eu sou muito melhor que você, então, por exemplo, você pode começar antes, eu vou começar depois numa corrida. É isso que a situação processual, quando as partes são muito desiguais, ela deve buscar. Ela deve buscar por que dessa vantagem. Vou te dar essa vantagem para você começar antes e eu vou atrás. Por quê? Para tentar equilibrar a situação de partes que são muito diferentes, que são muita desvantagem. Então, essa busca pela isonomia real significa isso. O tratamento isonômico, o tratamento diferenciado, ele é permitido desde que tenha uma justificativa para esse tratamento desigual. E essa justificativa deve ser justamente a busca do equilíbrio da relação processual. Tudo bem? E vocês vão ver também, gente, que no nosso novo Código de Processo Civil, a gente tem a instauração aí da valorização dos precedentes. Precedentes que seriam decisões anteriores dos tribunais que podem servir como parâmetro para uma tentativa de resultado igual a litigantes que têm casos semelhantes. Então, imagina assim, você tem uma situação contra alguém e o seu vizinho também tem uma situação contra alguém. Ele entrou com processo, o resultado dele foi a sua situação, que era praticamente a mesma que a dele, o resultado foi outro. Uma das partes vai se sentir injustiçada, aí não vai trazer segurança jurídica se cada um decidir de um jeito. E é o que acontece hoje no Brasil, cada um decide de um jeito. Nós, assim, precisamos de um pouco mais de segurança jurídica quando procuramos o judiciário. Então, o sistema implementado pelo novo Código de Processo Civil vem valorizar essas decisões que podem servir de parâmetros a casos semelhantes, por conta disso, justamente buscando essa segurança e essa isonomia entre o jurisdicionado. No entanto, gente, o código ainda é muito novo, ainda nós não temos jurisprudência suficiente para ver como é que vai ser implementado ou como é que os tribunais estão se amoldando agora a essa nova situação dos precedentes. Aí ainda não temos algo muito delimitado acerca de como é que vai ser a prática disso, tá? Os juízes estão aprendendo também como trabalhar com os precedentes, mas só o tempo dirá se isso vai ser efetivamente bom ou não. A gente tem aí críticas doutrinárias a respeito dos precedentes ou da forma como a doutrina trata os precedentes, mas aí o tempo vai dizer, e daqui uns 3, 4 anos a gente vai conversar sobre isso de novo, tá bom? Nosso intervalo, antes de começar o princípio da publicidade, então eu vou pedir que a gente dê 15 minutinhos de intervalo, eu vou buscar uma água, minha garganta já está seca, eu esqueci de trazer, e a gente continua em 15 minutos, pode ser? 15 minutos, tá, gente? Pode sim, tá ok. Tá ok.